Bem-vindos ao terceiro episódio dessa websérie que fala sobre o turismo no Geoparque Uberaba. Agora, nesse último episódio, a gente vai conversar sobre os três gigantes que compõem o Geoparque, que são os dinossauros, o Chico Xavier e o gado zebu. E para essa conversa, eu vou convidar novamente, o professor Luiz Carlos Borges Ribeiro, que conversou com a gente no primeiro episódio, reforçando, que ele é graduado em Geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é o idealizador do projeto Geoparque Uberaba, Terra de Gigantes, e atua como coordenador deste programa na UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, deixando como legado profissional a internacionalização de todo o município de Uberaba por meio do Geoparque Mundial da Unesco, o primeiro de Minas Gerais. Bem-vindo novamente, professor Luiz Carlos. Boa tarde, agora, Isabela. Tudo bom? Estamos aí de novo para fazer esse bate-papo e levar o nosso povo mineiro aí o que é o Geoparque Uberaba e seus gigantes, né? Isso aí. E para compor a mesa aqui com a gente, eu vou convidar também o Carlos Vitor, que é gestor de projetos culturais, mestre em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e graduado em Museologia pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente, ele é o diretor do Memorial Chico Xavier e diretor do Departamento de Museus da Fundação Cultural de Uberaba, em Minas Gerais. Bem-vindo, Carlos. É um prazer receber você aqui para falar também sobre esse gigante, né? Sim, obrigado pelo convite, Isabela. É uma honra participar aqui junto com esse gigante, que é o professor Luiz Carlos, e vamos fazer aqui um bate-papo para falarmos aí das riquezas do nosso território. Obrigada, Carlos. Eu queria começar, a gente falou no primeiro episódio aí, o professor Luiz, ele deu uma explanação muito importante para todo mundo sobre o que é o patrimônio geológico, o que é um geoparque, né? Então é importante, se você não assistiu, que você assista o primeiro episódio. E agora a gente vai entrar nesse recorte aí dos gigantes. Queria convidar o professor Luiz Carlos para falar um pouco aí sobre os dinossauros, né? Em primeiro lugar. Ok, então vamos lá. A pesquisa de dinossauros ou de fósseis no município de Uberaba, ela completa o ano que vem 70 anos. O primeiro achado foi um achado ao acaso, em 1945, durante a retificação, a mudança do traçado de uma ferrovia dentro da fazenda Caçu e também na região da Mangabeira. E veio para cá um grande paleontólogo da, então, Divisão de Geologia e Mineração do Departamento Nacional da Produção Mineral, o Dr. Luélio Voprais, ver esses primeiros achados. Descobriu-se nessa localidade chamada Mangabeira, dentro da Fazenda Caçu, um achado valiosíssimo. Foi o primeiro ovo de dinossauro encontrado na América do Sul, alguns dizem na América. Não existia ovos, então ele teve que comparar esse ovo a ovos da região de Provence, da França, e o definiu, num trabalho de 51, como um ovo pertencente aos titanossauros, que são os dinossauros mais recorrentes. São esses grandalhões, esses quadrúpedes de pescoço longo, de cauda longa, crânio pequeno, e que é a maior diversidade de espécies desse grupo pertence aos gigantes chamados titanossauros, que são também os maiores dinossauros do Brasil e os maiores dinossauros do mundo, né? Então, são dinossauros emblemáticos. Mas aí o Price, como um grande especialista, ele veio da Universidade de Harvard, era membro da equipe de zoologia comparada de Harvard, e veio para o Brasil coordenar, então, essas pesquisas paleontológicas no Brasil todo. Não tinha muitos centros de pesquisa como tem hoje, mas ele, quando recebia alguma denúncia de achado, ele ia para o lugar. E ele foi informado que em Peirópolis havia as caeiras. A caeira é um processo que foi introduzido aqui em Uberaba no ano de 1900, a primeira caeira, e é o primeiro ciclo de mineração de Uberaba, e que consta de quebra do calcário, queima do calcário para fazer a cal virgem. Então, isso tudo era feito na região de Peirópolis, um bairro rural de Uberaba, que situa-se a 25 quilômetros a leste da cidade. E esse povoado, né, foi fundado com a
estação ferroviária de Peirópolis em 1889. E, então, é uma estação que tinha como função levar os produtos do agronegócio, da cal para São Paulo, não existia tintas nessa época, e o Praz, como um grande expert no assunto, ao saber que Peirópolis tinha essa grande quantidade de minerações com a retirada de calcário, ele viu que era um lugar bem propício para descobertas de novos achados. Então, ele chegou em Peirópolis em 1946, em 46 e 47, ele iniciou as escavações na localidade conhecido como Geossítio Caíra, ou ponto 1 do Praz, que deixou 6 pontos demarcados com achados fósseis de dinossauros e de outros fósseis, porque ali em Peirópolis, no município de Uberaba, não é rico somente pelos dinossauros, e sim tem uma série de vertebrados, tem crocodilos fósseis, tartaruga, rã, peixes, uma série de formas de vida, mas os dinossauros chamam mais atenção. E, então, o Praz trabalhou de 1945 em Uberaba até 74, foi o último ano que ele veio para cá, e com isso ele faleceu em 80, as escavações paralisaram. As pessoas de Peirópolis, na intenção de retomar a pesquisa do Praz e transformar, porque quando acabou a escavação para a paleontologia e para o calcário, para fazer a cal, Peirópolis entrou num processo de extinção, tal como os dinossauros. Então, Peirópolis, que já tinha, na década de 40, chegava a ter 600 pessoas, foi encolhendo, e quase foi extinto pelo êxodo rural, né? As pessoas migraram porque não tinham o que fazer. E a paleontologia apareceu como um elemento de salvaguarda, não só do patrimônio geológico ali encontrado, como também salvaguarda da economia e da revitalização socioeconômico-cultural. E aí, de 1992, quando foi inaugurado o Centro de Pesquisas Paleontológicas do Elivan Praz, em homenagem ao Praz, o Museu dos Dinossauros, nós montamos a única equipe de escavação sistemática. O que é essa equipe de escavação sistemática de fósseis? Todos os dias dos meses de maio até setembro, coincidindo com o período da seca, quando a rocha tem baixa umidade, a gente escavava. Então, a gente conseguiu montar uma grande coleção de fósseis, né? Boa parte tinha sido achado de 45 a 74, esse material foi depositado no DNPM, hoje está depositado na Reserva Técnica do Museu de Ciências da Terra do Serviço Geológico do Brasil, e não voltou mais nenhum fóssil desses de 45 a 74. Aí o que nós temos aqui hoje em Peirópolis, o acervo nosso, é praticamente construído a partir da criação, inauguração do Centro Praz, que era o centro para fazer a pesquisa, o museu para expor os fósseis e gerar o turismo. E Uberaba cresceu muito, né? De 92 para cá, Uberaba se tornou, podemos afirmar, Uberaba é a terra dos dinossauros do Brasil. É a cidade que concentra vários achados importantes. Vamos dizer, por que ela é a terra dos dinossauros do Brasil? Porque quando você vai falar para qualquer um que não entende, ninguém questiona. Quando você vai no congresso de geologia, com a temática de geoconservação, com a temática de proteção do patrimônio geológico, e fala Uberaba é a terra dos dinossauros, e tem paleontólogo do Brasil todo, o pessoal do Sul é muito forte e tal, tem dinossauro do Brasil quase de norte a sul. Aí fica às vezes chato, mas aí eu tenho que... Por que Uberaba se intitula Terra dos Dinossauros do Brasil? Primeiro achado de ovo fóssil, como eu disse, na Mangabeira, pontua essa importância. Segundo, Uberaba é a cidade que tem maior número de espécies descritas de dinossauros por município no Brasil. Nós estamos agora no ano de 2025, vamos propor mais 2 espécies, uma encontrada dentro da própria cidade de Uberaba e outra encontrada numa mineração de calcário. Então, nós vamos para 6 espécies. Uberaba tem o maior indivíduo que já habitou terras brasileiras desde a formação do planeta, há 4,5 bilhões de anos, que é o Uberaba Titã Ribeirões, um fóssil que, por sorte minha, eu encontrei, né, numa volta que eu tinha ido da Universidade Federal de Uberlândia, e parei numa obra de duplicação, e ali é o que eu pude ver os primeiros registros desse fóssil, que foi, em 2008, publicado como Uberaba Titã Ribeirões.
e nós escavamos esse lugar, depois encontramos outros fósseis, e esse lugar é um geossítio de relevância internacional, tal como o geossítio Caeira. Nós temos hoje 4 geossítios de relevância internacional, todos eles pautados na descoberta de fósseis, notadamente dos dinossauros. Por que mais Uberaba é a terra dos dinossauros do Brasil? Uberaba é o único sítio de nidificação de dinossauros, né? É o sítio mais importante onde você encontra ninhadas de ovos, com vários ovos, com ovos inteiros, completos. Isso deu uma publicação muito importante numa das revistas da Nature, que é a maior publicação de impacto. Então, isso também pesa. Outra questão, Uberaba hoje é o maior sítio, a cidade de Uberaba hoje é o maior sítio paleontológico urbano do Brasil. Dentro do município, nós temos 36 sítios de ocorrências fósseis. Desses 36, 23 estão dentro da mancha urbana. Então, é comum você escavar a fundação de um prédio, abrir uma estrada, um condomínio, qualquer obra que escave rochas, que a gente chama da formação Uberaba, uma rocha sedimentar propícia a achar os fósseis, você tem chance de encontrar fósseis. Então, isso torna Uberaba assim, você ter, no centro de uma cidade de 400 mil habitantes, você tem um afloramento, ou seja, um paredão de rochas, um osso de dinossauro de 80 milhões cravados, onde as pessoas ficam a 10 centímetros separadas por um vidro. E em cima você tem uma réplica desses dinossauros, em esqueleto, e mais em cima você tem 2 reconstruções de filhotes de dinossauros, né? Então, e a diversidade e a quantidade de fósseis. Então, Uberaba, e quanto à questão da preservação, nós estamos com políticas públicas de geoconservação do patrimônio paleontológico muito avançadas. Fomos citados recentemente numa dissertação de mestrado de um colega da UNB como a cidade que mais tem programa de monitoramento e salvamento paleontológico. Isso é respeito ao patrimônio geológico brasileiro, é respeito ao patrimônio fóssil, né? Que você tem essas políticas públicas. Quem ajudou muito foi, de novo, o Ministério Público, através do doutor Carlos Valera, e a Prefeitura e a Agência Nacional de Mineração, que também nos ajudou a criar uma lei, que é a Portaria 003 de 2015, que diz o seguinte: toda área dentro do município de Uberaba que foi escavada dentro de determinado tipo de rochas, as pessoas são obrigadas a fazer um programa de monitoramento, ou seja, acompanhar as obras, e, se houver a ocorrência de fósseis, resgatar e levar para o Centro Price, para o Museu dos Dinossauros. E agora nós estamos acabando de fazer um outro produto que aperfeiçoa essa lei criada em 2015, que é um produto chamado zoneamento paleontológico. Então, o zoneamento é o quê? Dentro da mancha urbana e a zona de expansão de Uberaba, nós fizemos um mapa pintando de 3 cores. Verde significa que o empreendedor pode fazer a obra ali que não tem perigo nenhum. Laranja, seguinte, atenção, é bom consultar o pessoal do Geoparque. E vermelho, que são as áreas críticas, olha, é bom vocês contratarem uma equipe de monitoramento e salvamento, porque vocês estão dentro do nível mais alto de potencialidade paleontológica. Isso tudo está dando a Uberaba um novo cenário de geoconservação de fósseis, não só no Brasil, que Uberaba tem a melhor política de conservação de fósseis do Brasil, de defesa do patrimônio paleontológico, como a gente quer colocar Uberaba no cenário mundial, porque só na Espanha parece que tem alguma coisa assim desse nível. E a gente quer apresentar no próximo congresso da Rede Mundial de Geoparques esse exemplo do zoneamento paleontológico. Então, Uberaba, com esse ponto de vista, né, ter o maior dinossauro, ter o maior número de espécies, ter essas ninhadas que fascinam as pessoas. Imaginar que animais que chegavam a 27 metros de comprimento, com 14 de altura, que é o Uberaba de Itarriberói, que está sendo reconstruído no geossítio Agronelli, pelo grande empresário Marco Túlio Paulinelli. Isso é coisa única do Brasil, é coisa de Uberaba. Então, esse nome, Terra dos Dinossauros, sem dúvida, é um nome que está consagrado.
E dinossauro é palavra mágica no turismo, né? Onde se fala dinossauros, você atua no imaginário das pessoas e você tem uma atração de criança a idosos, quer dizer, não tem limites. Todas as classes sociais adoram, principalmente as crianças. Então, isso é um atrativo fundamental. E foi graças aos geossítios com dinossauros que nós tivemos a classificação de 4 geossítios de relevância internacional, que nos possibilitou montar o trabalho e mostrar que Uberaba tinha, sim, patrimônio geológico internacional e tinha os outros patrimônios para formar o conjunto que a gente já discutiu de manhã do conceito do geoparque. Isso aí. Ficou mais do que claro porque que os dinossauros eles são reconhecidos como um dos gigantes de Uberaba, né? Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho sobre onde já é possível visitar um pouco dessa história, mas agora eu queria saber do Carlos, né? Que é um estudioso isso, né? Além de museólogo, estudioso da história do Chico Xavier. Falar um pouquinho, Carlos, sobre a importância do Chico Xavier, não só para o município de Uberaba, né? Mas para a história dele dentro do Espiritismo e como brasileiro que foi, né? Então, bem-vindo aí, vamos falar um pouquinho agora sobre Chico Xavier. Obrigado, Isabela. Falar do Chico é sempre um desafio, né? Porque a memória, o papel dele, a gente percebe que é de uma grandeza inesgotável, né? Ele ficou conhecido aí inicialmente por ser uma das grandes lideranças religiosas do Espiritismo mineiro da cidade de Pedro Leopoldo. Ele mudou aqui para Uberaba em 1959 e aqui é onde se estabeleceu, é, adquiriu aí uma grande notoriedade e repercussão aí na doutrina espírita, né, como uma das maiores lideranças da história aí da doutrina. E para além disso, né, ele também se consolidou como uma grande liderança humanista, né, a partir do momento em que ele assistia as pessoas não só por meio da palavra, mas também na parte social, com as doações dos alimentos, brinquedos. Aqui em Uberaba haviam milhares aí de pessoas todos os meses para buscar aí um alento, uma palavra amiga diante de uma situação complexa que a vida, né, nos impõe, mas também buscando aí uma assistência básica na parte da solidariedade e da constituição aí, né, de uma vida mais digna. Então, isso tudo, né, tornou ele uma das personalidades mais queridas aí pelo povo brasileiro, né, não somente, também reconhecido internacionalmente, e o que o consolida aí como um dos gigantes da nossa terra, né? Vocês já devem ter comentado, o Geoparque ele se caracteriza aí pelo seu patrimônio geológico, mas adjacente a isso, né, precisa ter também os aspectos culturais, históricos, que contornam aí a cultura do nosso território. E o Chico, sem dúvida, aí é uma das personalidades mais queridas também pelos berabenses, modificou substancialmente a cultura da nossa cidade. Hoje a gente vê que Uberaba tem uma variedade religiosa e o Chico sempre se notabilizou muito pelo respeito, né, ao diálogo das religiões, né, ao convívio harmônico das religiosidades. E até hoje, o legado dele permanece aqui no nosso município. Pessoas vêm aí do Brasil, do exterior, em busca do contato maior com a sua memória, com o seu legado, e também nos mais de 100 centros espíritas que existem hoje espalhados por toda a cidade, cada bairro possui um centro ou até mais de um, e muita gente vem aí ainda, né, muitos médiuns aqui na cidade continuam esse legado dele na parte da psicografia, da assistência mediúnica, mas também da parte de assistência social, né, com os donativos, com uma luta aí constante em uma sociedade mais igualitária. O Chico ele foi por muitas vezes, né, chamado de um homem chamado amor, né, em tempos tão conturbados, né, que a gente vive atualmente, rememorar, né, o seu legado, a sua trajetória
é inspirador, né? Então, Uberaba hoje conta com pontos marcantes da sua passagem, a casa onde ele morou, a casa de memórias e lembranças, que quem cuida atualmente é o filho dele, doutor Eurípides Higino, o mausoléu, né, onde ele foi sepultado, que fica no cemitério São João Batista, o Grupo Espírita Casa da Prece, que era o local onde ele desenvolvia, né, os seus atendimentos mediúnicos, recebia aí as pessoas que vinham, né, procurá-lo, e, e o recém-reinaugurado, né, Memorial Chico Xavier, que trouxe aí uma releitura dessa memória à luz da contemporaneidade, né, ressaltando aí os valores humanos universais de amor, diálogo, solidariedade, paz e transformação que ele tanto pregou durante toda a sua vida, e o que o torna uma pessoa muito importante para que todos nós possamos nos inspirar e pensar aí em cada vez mais um mundo mais justo. O Carlos, além dessa parte toda religiosa, né, que a figura do Chico Xavier deixou muito forte em Uberaba, né? Você falou aí de como é que ele tem esse caráter ecumênico, de respeito a todas as religiões, e que é possível realmente perceber isso em Uberaba. Você, como produtor cultural, também entende que o legado do Chico Xavier, independente de religião, e até para quem não tem religião, é um legado também de Uberaba, assim, como é que a gente entende isso, assim, né? Eu digo assim, quem não é religioso, por que visitar o legado que Chico Xavier deixou em Uberaba? É interessante pensar que grande parte dos nossos visitantes, eles não são espíritas. Grande parte é, obviamente, mas uma outra grande parte não é, e é um público de uma religiosidade muito múltipla, né? Então a gente recebe católicos, evangélicos, os representantes das religiões de matrizes africanas, ateus, enfim. é, o que prova, né? Eu acho que assim, a gente hoje vive um mundo que a gente debate muito isso, mas na época do Chico e da época em que ele chegou em Uberaba, e a gente vê aí nos recortes históricos a perseguição que havia ao espiritismo, às religiões que não eram majoritárias, e a gente percebe a importância do Chico como um homem que foi quebrando isso gradativamente à medida em que ele, como um grande líder religioso, ele respeitava essa diversidade e trazia e fazia questão de colocá-la nos seus discursos, nas suas pautas, nas suas entrevistas, como um grande fator, que para ele, né, todas as religiões eram caminhos que levavam a Deus, que o mal vem justamente dos homens, né, em distorcer a palavra aos seus interesses próprios, né? Então, esse valor ele é muito reconhecido e pelas pessoas que não têm nenhuma religião ou que são de religiões distintas das dele, da dele e veem nele um líder humanista. Para além desse líder religioso, o Chico ele é muito visto como um líder humanista. E é interessante notar também, quando a gente conversa com outras religiões que são perseguidas, né, que eram mais perseguidas à época, o papel do Chico em chancelar, em legitimar e respeitar essas religiões e trazê-los para o diálogo. Né? Esse é um dos valores, inclusive, que a gente preza muito aqui no Memorial Chico Xavier, que é essa parte do diálogo interreligioso, que movimenta aí um público que vem em busca da memória do Chico no seu aspecto histórico, no seu aspecto filosófico, no seu aspecto espiritualista, é, e de ter uma mensagem de inspiração e de melhoria da própria vida, né, da própria conduta. Esse, sem dúvida, é um dos principais legados que o Chico deixou, né, solidariedade, amor, respeito, são valores que devem ser cultivados por qualquer religião ou até mesmo por pessoas que não possuem nenhuma religião, né? Então, esse é um valor muito caro para nós aqui e a gente percebe que Uberaba se destaca também atualmente nesse convívio harmonioso a partir do momento que a gente tem um convívio na sociedade
de terreiros, centros espíritas, de igrejas católicas, evangélicas, e, né, enfim, e toda a diversidade religiosa que o nosso território respeita e abarca. Excelente, Carlos. Daqui a pouquinho eu queria que a gente falasse sobre o que, você deu uma pincelada aí, mas falar um pouquinho sobre o que o turista pode visitar com relação ao Chico Xavier e Uberaba. Mas agora eu queria falar com o professor Luiz sobre o terceiro gigante, que é o gado zebu. Né? Esse realmente já é bem conhecido, principalmente por causa da Expo Zebu, mas é muito além do evento Expo Zebu, né, professor? Aí queria que o senhor falasse sobre esse terceiro gigante. Isso, esse gigante, ele praticamente ele faz parte dos meus ancestrais, porque toda a história da chegada do zebu a Uberaba, do pioneirismo de Uberaba na introdução do zebu como o gado que daria certo para o Brasil por conta do clima, das pastagens muito semelhantes à Índia, e passa isso, então, pela minha família. Então, eu tenho um orgulho muito grande de falar do zebu, porque eu já participei da diretoria da Associação Brasileira dos Criadores do Zebu, e eu falei para eles, olha, o zebu corre nas minhas veias. Por quê? O primeiro zebu, com a visão comercial, chegou em Uberaba em 1889, né? Chegou de trem, e foi comprado no litoral, comprado do doutor Lontra, que era o médico Dom Pedro II. Foi meu triavô, Antônio Borges Araújo e seu irmão Zacarias Borges Araújo, que compraram essas 5 cabeças e chegaram em Uberaba no dia 15 de novembro, no dia da proclamação da República. E foi uma grande festa, desceram do trem, foram levados para a Praça Rui Barbosa, incorporaram na festa e depois levados para a Fazenda Caçu. E eles, né, foram pessoas geniais, esse meu triavô. Ele criou também a primeira fábrica de Uberaba, chamada Fábrica de Tecido Santo Antônio do Caçu, que tinha luz elétrica 20 anos antes de ter luz elétrica dentro da cidade de Uberaba. Ele criou um povoado de 500 pessoas e desenvolveu a economia local. Mas voltando para o zebu, então ele levou esse gado para a Fazenda Caçu, que também, coincidentemente, foi na Fazenda Caçu que foi encontrado o primeiro fóssil de dinossauro em 45, tudo a importância da Fazenda Caçu nesse contexto, e que ainda o proprietário é primo, e ele começou a ver que o gado era um gado excelente, porque ele é um gado rústico, que alimentava de qualquer pasto e aguentava calor, diferentemente do gado que os paulistas queriam. É um gado europeu, com pelo alto, que dava muito ectoparasitas, igual carrapato, berne, e sentia muito calor. Então, o grande pulo do gado comercial no zebu foi dado por eles, que eles falaram, não, se esse gado está no mesmo clima da Índia e funciona bem, e tem as mesmas qualidades proteicas do capim daqui, da Índia, que eram pastos nativos, então esse gado era um gado para o Brasil, de carne e leite. E foram crescendo. E começaram a comprar todo o gado zebu, é o chamado boi de cupim, que ele tem uma corcova para acumular a gordura, que é a reserva dele, para ele passar os períodos de seca prolongada. Então, essa é a grande função biológica que o cupim tem, é fornecer gordura quando a seca vem e as pastagens se tornam muito de baixa qualidade. Então, eles começaram a reunir... Professor, só uma pergunta. O que vai caracterizar o gado zebu, então, é o cupim, que é aquela aquela corcova. Todo gado zebu tem o cupim. Porque o boi hoje é dividido mais ou menos em 2 grandes grupos, que é o Bos taurus, que é o boi europeu, e o Bos indicus, que é o boi indiano. E o boi indiano, todo ele, além dessas 8 raças comerciais, a gente tem outras raças de menor expressão, zebuínas, todas têm aquela corcovinha, que é o cupim, que muita gente gosta de comer assado. Eu, pessoalmente, não gosto, porque tem muita gordura entremeada, que a gente chama gordura marmorizada, né? Então, eu não gosto. Mas aí o Antônio Borges Araújo teve um filho, que chamava José Caetano Borges, que era meu bisavô, e esse filho deu uma notoriedade e impulsionou a questão do zebu. Ele foi o maior marqueteiro do zebu da história, da Associação de Zebu, que tem mais de 103 anos, e ele fez a primeira exposição de zebu do mundo,
na Fazenda Caçu no ano de 1906, no qual ele expôs 1.200 cabeças e o cunhado dele, o coronel Quinca Machado Boas, expôs 43 cabeças. Então, veja bem a grandeza e a visão desses homens da família nossa, que eu tenho muito orgulho do coronel José Caetano. Ele deixou não só um legado de zebu, mas ele deixou para o país e para a arquitetura local de Uberaba. Tem um centro histórico muito bonito, tem um casarão que é chamado Palacete José Caetano, que a minha próxima meta é começar a restaurar o casarão e restaurar essa arquitetura, que era a arquitetura da época do zebu, que valia ouro. Então, eram trazidas coisas da Europa, as casas eram muito bonitas, e a gente quer... Então, ele trabalhou não só a economia do zebu, através da carne, do leite, como ele também modificou a arquitetura da cidade. E outra coisa, foram as patas do zebu que praticamente abriram o centro-oeste e o norte do Brasil. Primeiro chegava o zebu, depois chegavam as cidades, porque só tinham fazendas. Então, o zebu, na verdade, foi um elemento fundamental. Agora, nós temos, na história do zebu, grandes importações depois de 1906, e hoje o Uberaba tem a maior instituição de pecuária do mundo, que é a Associação Brasileira dos Criadores do Zebu, que começou lá em 1919 com a Herdbook Zebu, passou a ser Sociedade Rural do Triângulo Mineiro em 1934, depois a Associação Brasileira dos Criadores do Zebu. São 24 mil sócios, a sede fica em Uberaba, e o zebu hoje, 80% do gado comercial que existe no Brasil ou é zebu puro, é um zebu cruzado com um boi europeu. Então, hoje o Brasil é o maior exportador de carne do mundo por conta do zebu. Ele tem o segundo rebanho de gado do mundo, só perdendo da Índia. Tem mais zebu do que pessoas no Brasil. A nossa última estimativa é quase 240 ou 250 milhões de cabeças, né? Então, veja que o zebu, e foi isso, toda essa história e todo esse banco de informação de genética, que o Uberaba se caracterizou depois como uma fonte de melhoramento da genética. Antigamente, os primeiros zebus demoravam 4 a 5 anos para serem abatidos. Hoje, com o desenvolvimento genético, os projetos desenvolvidos pela BCZ, em comum acordo com o Ministério da Agricultura, da Embrapa, etc., com desenvolvimento de pastagens mais eficientes, hoje se mata um jovem garrote zebu com 18 meses, pesando 2 vezes mais o peso daqueles que morriam em 1920, em 1930, com 5 anos de idade. Então, isso deu precocidade ao gado. Então, o que isso gera? Gera uma coisa muito importante, que o processo de produção de carne e leite está verticalizando, porque você consegue produzir com mais eficiência, produzir em áreas menores e grandes volumes com alta qualidade. Outra coisa, a reforma das pastagens é um excelente agente de captura de CO2. Então, nós temos o programa Carbono Zero. Então, tem alguns programas, como eu me esqueci agora, que pretende reformar a pastagem, porque o capim captura muito mais CO2 na fase de crescimento dele do que a floresta amazônica. Você fala assim, mas como? A floresta amazônica é uma floresta estabilizada, que ela produz CO2 e consome CO2, então ela não muda o balanço climático da Terra. Na verdade, isso é uma grande verdade. E aqui a gente tem isso. E quando os avaliadores estiveram aqui, viram isso, as políticas implementadas no zebu, as políticas com os 17 ODS, eles ficaram impressionados, porque a imagem que chegava para eles na Europa é que o Brasil produzia carne de qualquer jeito, desmatando todas as áreas, usando mão de obra escrava, usando áreas indígenas, e não né? Quer dizer, desmistificar isso é verdade. Então, a BCZ se tornou, assim, na nossa avaliação, ela foi classificada como uma instituição que obedece os 17 ODS. Foi uma coisa impressionante.
eu estava na frente da apresentação lá e como é que chama? O avaliador da Unesco de Portugal, ele disse: olha, vocês têm aqui os 17 ODS, vocês realizam na Associação Brasileira dos Educadores de Zebu as 17 ODS da Unesco. Então, para mim, isso aqui é algo inédito no mundo. Então, isso pesou muito a BCZ, as ações do Agronelli, do Paulinelli, as ações da prefeitura, das instituições, pesou muito na como o Geoparque Mundial. E foi muito legal isso, porque a gente pôde mostrar os gigantes, né, o Chico. Só acrescentando uma fala aí com o Carlos, para valorizar mais o Chico e mais o Espiritismo aqui, eu sou católico, meu triavô lá, o Antônio Borda Araújo, meu avô, todo mundo de família católica, e Uberaba, hoje, tem o maior centro de cura espírita do mundo. Eu mesmo faço cura espírita no centro espírita. Eu sou católico, assim, daqueles de família de 200 anos. E Uberaba tem isso, e tem um grande afluxo de turismo para vir nesses centros aqui fazer essas curas espíritas. Que isso aqui eu acho que é uma coisa notável a nível de mundo. Então, não é à toa que o Chico Xavier, é estudo que o Carlos Vitor, que é um grande colega que está aí lutando, que batalhou, mas também a cura espírita é um chamariz para o turismo, assim, impressionante, que todo mundo quer usar essa energia do espiritismo para se curar, porque é uma energia pura e tal. Eu acho que é legal ressaltar isso. Uberaba realmente tem um caráter muito ecumênico, assim, né? Eu acho que numa primeira visita isso já fica muito claro, assim, para qualquer pessoa. Só fechando aqui sobre o gado zebu, mostra, assim, na verdade, não só do gado zebu, dos 3 gigantes aí, como é que a força e como é que coloca Uberaba na vanguarda de 3 temas, né? A gente tem nessa vanguarda aí dos estudos fósseis, né? Tantas informações aí que o professor trouxe para a gente, que são estudos que posicionam o município de Uberaba realmente à frente da questão científica toda de estudos de fósseis e dos dinossauros, né? O Chico Xavier, que traz esse caráter totalmente ecumênico para o município, um mundo que a gente sabe que vive de tantas guerras, inclusive religiosas, né? Essa capacidade aí que o Chico trouxe, eu queria que daqui a pouquinho o Carlos falasse aí um pouquinho especificamente sobre o memorial, aquela parte do coração ali, que eu acho que queria que saísse da sua boca, tá, Carlos? Porque é muito lindo. E o gado zebu também, que foi vanguarda em 2 momentos, né? Tanto no momento de entender que era um gado mais adequado para o território brasileiro, né, lá no início, e agora, mais recentemente, uma vanguarda de investimento, tanto em melhoramento genético, quanto em tecnologia, não só no trato do gado, como também das pastagens, de toda a questão que envolve o ambiente que os gados vivem, né? Então, realmente, a gente vê que é uma cidade vanguardista. O trabalho do turismo para o Geoparque, ele busca realmente mostrar e criar situações onde as pessoas possam vivenciar isso tudo que vocês falaram para a gente hoje, né? Então, a gente sabe que ainda existem muitos produtos turísticos em construção, né? Já existe uma história a ser contada, e é nisso que o município vem trabalhando fortemente, mas já existem coisas prontas, que eu acho que não só quem é de fora, mas que também o uberabense precisa conhecer, precisa visitar, precisa saber contar a sua própria história, né? E aí eu queria que a gente fizesse agora uma nova rodada com o professor falando sobre o que hoje já é possível visitar com relação aos dinossauros, né, no município de Uberaba, ali na região de Perópolis, o que já pode ser visto, se já tem alguma coisa aí em vias de ser trazido. O senhor também falou um pouquinho, deu spoiler aí sobre o Agronelli, se eu pudesse falar um pouquinho sobre o que dá para ser visitado, tanto com relação aos dinossauros quanto ao gado zebu, e o Carlos, depois, na sequência, eu queria que o Carlos falasse para a gente sobre o que visitar para conhecer mais do Chico Xavier, não só das práticas religiosas, mas com relação à grande manifestação cultural que é a figura de Chico Xavier. Podemos fazer assim?
Você quer que comece comigo pelos Queria. dinossauros? Vamos lá, professor. Vamos falar o que já pode ser visto com relação aos dinossauros em Uberaba, que a gente sabe que tem muita coisa que ainda está no ambiente acadêmico, mas que está sendo trazido para a grande população, né? Vamos falar no que já é passivo de visitação, com informações, né, o que o público possa entender de maneira didática. Primeiro, o centro nevrálgico, né, o ponto icônico dos dinossauros é Peirópolis, por conta do Centro Praz, do Museu dos Dinossauros, do zoológico, que são os ossos, as partes dos organismos que deram origem aos nomes únicos, que só existem esses dinossauros no Brasil, mas saem de Peirópolis, que tem... O Peirópolis, na verdade, o Geocito Peirópolis é um mini geoparque, ele tem tudo. Tem o geoturismo, tem a geoconservação, tem o patrimônio geológico, tem, né, tem a proteção dos fósseis, tem esse envolvimento de pertencimento da comunidade que abraçou aquilo, porque depois da saída da ferrovia e da paralisação da mineração de calcário, eles se agarraram nos fósseis como agente de promoção e revitalização socioeconômico-cultural das pessoas. Mas dentro de Uberaba também tem lugares fantásticos, por exemplo, o Geossítio Santa Rita, que fica no centro, né, da cidade, praticamente a 200 metros da onde mais passam pessoas, que é o calçadão da Arthur Machado. Ali você tem um geossítio que você tem a rocha florando e metade de um húmero, que é o osso da pata de um grande titanossauro, que pelo tamanho deveria ter uns 18 metros, e que talvez, associado a outro dinossauro, a dois outros dinossauros que nós encontramos, mas esses não se tornaram geossítios, que foram depois descobertos pelo prédio, mas a gente tirou os fósseis, deve pertencer a essa espécie nova que a gente está descrevendo agora, para o ano 2025. Então, o Geossítio Santa Rita, você pode chegar, ficar a 10 centímetros da rocha e olhando o fóssil ali que está congelado no tempo, perfeito. Você pode ver todas as características de um osso do braço de um titanossauro. E em cima, você tem lá a réplica desse dinossauro, em tamanho menor, de uns 11 metros. Ele chegava possivelmente a 18 metros, pelo tamanho do osso fossilizado. Em cima você tem duas réplicas de filhote, um de um dinossauro carnívoro, chamado abelisauro, no qual nós vamos descrever agora, também em 2025, a primeira espécie de abelisauro encontrada em Uberaba, única no mundo, e é um fóssil fantástico, que vai ser um fóssil que a gente vai tentar publicar na Nature novamente. E temos também o geossítio Universidade, que é o geossítio lá no Parque Tecnológico, ali na região. Você tem um pôr de sol maravilhoso, você tem as rochas que contam a história geológica ali empilhadas, você tem um afloramento, um paredão de rocha, onde você põe em 1 centímetro, você sai de uma rocha vulcânica que existiu há 130 milhões de anos aqui, um dos maiores eventos vulcânicos continentais que o planeta já viu, sem comparativo. Em 1 centímetro, você passa para a rocha sedimentar, que separa um lag de tempo, um lapso de tempo de 50 milhões de anos em 1 centímetro. Você pode pôr o dedo na superfície. E do lado tem um megaraptor, que foi um dinossauro encontrado dentro de Uberaba, lá na construção, na fundação do Hospital Regional. E indo para o lado de Uberlândia, você tem, não está muito pronto, mas já dá para fazer visita, você tem lá o geossítio Serra da Galga, que a Ecovias, a concessionária está nos ajudando a estruturar, e mais estruturado perto desse ponto seria o geossítio Agronelli. O Agronelli é do nosso grande amigo aí, Marco Túlio Paulinelli, primo do Alisson Paulinelli, um grande empresário de Uberaba, um cara que é social, é ambiental, e ele está construindo lá a reconstrução do Uberaba de Itanhaém no seu tamanho máximo, 27 metros de comprimento, por 14 de altura, e construído pelo melhor paleoartista do Brasil, e eu considero um dos 5 maiores paleoartistas do mundo, que é o Rodolfo Nogueira. E o dinossauro, só de ferragem, de estrutura interna, são mais de 7 toneladas. Vai ser um prédio. E o Paulinelli está muito emocionado, falou: Luiz, eu quero fazer todos os dinossauros de Uberaba, eu quero fazer todos os fósseis aqui, quero fazer trilha.
Então, é um super empresário que abraçou a causa e é exemplar. Eu cito esses lugares assim, como lugares que dá para fazer uma rota assim, muito legal. Só para Para já dinossauros, conhecer um né? pouco da história dos dinossauros em Uberaba, né? Isso. Agora, o Zebu, claro, hoje é a BCZ, que é o Parque Fernando Costa, você tem três espaços ali legais. Você tem o Museu do Zebu, que é o único museu dessa temática no mundo. Você tem o Museu a Céu Aberto, que conta a história da criação do parque, com monumentos, com bustos de pessoas que visitavam, com a memória, com os desenhos dos galpões onde se guarda e se põe em exposição o gado. Você tem a sede da Exposebu, que é a maior instituição, e foi o sítio, o primeiro sítio a ser inaugurado no Geoparque Uberaba, foi o sítio ABCZ. Né? E no roteiro, a gente tem, por exemplo, a Fazenda Caçu, que é quase tão importante quanto a BCZ, porque foi na Fazenda Caçu, até vou posicionar agora, eu me esqueci de algo muito importante. Foi na Fazenda Caçu que chegaram os primeiros zebus em 1889, com essa visão comercial. Foi feita a primeira exposição em 1906 do mundo, e lá o meu bisavô, né, o Zé Caetano, criou a primeira e única raça de zebu com cruzamentos feitos no Brasil. Ele cruzou três raças: o Nelore, que é o gado que tem maior quantidade da raça no Brasil, hoje é Nelore, com o Guzerá e com o Gir, e fez o Induberaba. Só que, por questões políticas, na época ele era muito amigo do Getúlio Vargas e tal, e houve uma pressão de outros fazendeiros para transformar em do Brasil, e acabou ficando em do Brasil. E ele ficou meio desgostoso e se afastou. Ele era um homem muito poderoso, tinha 3 filhos, eles faziam as suas próprias exposições. Então, essa questão do Induberaba é também uma parte importante do zebu. E a Fazenda Caçu está lá, toda reformada, toda restaurada. Hoje a propriedade é de um primo, chama Oscar Caetano, e está aberta e vai começar agora a abrir um dia, logo, agora não, logo em 2025, um dia na semana para receber visitas. E é aberta também como espaço de festas. Você quer fazer um casamento, é um lugar maravilhoso, perto do asfalto e tal. E você tem também no Zebu as fazendas que você pode visitar, as fazendas históricas. Você tem, por exemplo, uma das grandes empresas de transplante de embrião, quase de frente à fazenda Caçu, né? Então, eu acho que dá para se fazer um roteiro bastante interessante. Também pertencente à BCZ, você tem a fazenda experimental lá, Orestes Prata Tiberi, que é uma fazenda de campo, de experimento, né? Então, você pode visitar um sistema totalmente eficiente e altamente sustentável economicamente e ambientalmente, que é a integração lavoura, pecuária, floresta, um modelo moderno de captura de CO2, de integrar floresta com pasto e com lavoura e com boi, com gado. Então, tudo isso pode ser visto em visitas dentro de fazendas em Uberaba. Excelente, professor. Lembrando para todo mundo que está nos assistindo aqui que a gente também tem disponível as capacitações em funcionamento do mercado turístico e em desenho de experiências turísticas, que está disponível aqui também no canal do YouTube do Geoparque Uberaba, para quem está nesse momento de construção, né? E agora eu queria vir para o Carlos Vitor, para a gente falar agora o que visitar em Uberaba com relação ao Chico Xavier. Certo, acho que todo o nosso território, além igual o professor disse, né, da questão dos fósseis que estão espalhados, acho que a memória do Chico também está em cada bairro, em cada lugar, mas os exponenciais, vamos dizer assim, de mais atratividade turística é a casa onde ele morou, perdão, a casa onde ele morou, que é a Casa de Memórias e Lembranças Chico Xavier, que é o museu, a residência dele, o Grupo Espírita da Prece, que é o centro espírita onde ele desenvolvia as atividades mediúnicas, o memorial, que foi reinaugurado agora em 2024, nessa nova modelagem mais contemporânea, interativa, numa pegada audiovisual,
e o mausoléu onde ele foi sepultado, que atrai muitos visitantes também, que vão até o túmulo dele fazer a sua prece, fazer, né, a sua reverência. E também tem a estátua, que é um ponto de muito carinho no coração da cidade, que é na Praça Rui Barbosa, que a gente sempre percebe, né, que tem alguém lá sentado, buscando aí se inspirar em uma energia positiva. E claro, nos mais de 100 centros espíritas que estão espalhados em toda a cidade, que tem, né, aí nas suas casas, nos seus espaços aí do Evangelho, né, a presença do Chico, certamente. Então, a gente percebe que o turismo religioso em Uberaba, ele é muito forte. E há um tempo atrás nós fizemos uma pesquisa e o principal indutor do turismo, desse turismo, é o Chico Xavier, né? Uberaba é mais conhecida por ser a cidade de Chico Xavier, e aí estando aqui, o visitante ele tem a oportunidade de conhecer todos esses outros espaços que estão sendo aí descritos, mas essa porta de entrada, na maioria das vezes, é o Chico, né? Então a gente percebe que essa memória dele para a cidade, além da sua própria, do seu próprio legado, também transcende aí para os outros locais. Ô, Carlos, eu vou até tomar a liberdade que logo na ocasião da inauguração do Memorial Chico Xavier, a gente gravou um podcast, né, para o iTurismo, qual eu sou editora-chefe, e eu vou deixar aqui, pessoal, na descrição do vídeo, a gravação que a gente fez de lá, direto do Memorial, num espaço lindo demais, um cenário pronto, né? E aí o Carlos teve a oportunidade de falar bem assim sobre o Chico, sobre o memorial, sobre a questão toda da acessibilidade do memorial, que é um diferencial, eu acho que em nível nacional, né, Carlos, o investimento que vocês fizeram em acessibilidade para diversos tipos de deficiência, não só, né, não é só a rampa, é muito além disso o trabalho que vocês desenvolveram e que realmente é passível de um reconhecimento e de muitos parabéns que vocês merecem, viu? Sim, a gente precisa entender que todo esse turismo, toda essa gama de produtos que a gente tem no nosso território, ela precisa estar acessível a diversos públicos. E essa foi uma característica muito presente aqui no projeto do Memorial, que a gente entende também que essas instituições que estão sendo planejadas, construídas, requalificadas, precisam aí prezar por valores da diversidade, por valores de inclusão, isso é muito importante. Então, o Memorial, já numa remodelagem, uma equipe muito qualificada participou de todo esse trabalho, diversos profissionais aí, referência na área de museus, museologia, e trouxeram para Uberaba aí, para todo o Triângulo Mineiro, acho que num raio aí de 500 quilômetros não tem nenhum espaço como o Memorial Chico Xavier, com seus recursos. E a gente fica muito feliz, eu particularmente muito honrado em ter feito parte desse trabalho, ter conduzido ele esses anos aí à frente do projeto, e a gente percebe o resultado. Nesses 5 meses aí de funcionamento, já passaram por aqui mais de 20 mil pessoas, Olha só. provenientes aí de todas as regiões, turistas internacionais, também vêm ao memorial. E a gente fica muito feliz quando uma pessoa com deficiência consegue ter o seu direito garantido, e a gente percebe isso aqui no olhar, das pessoas com deficiência, que elas sim, foram prestigiadas nesse trabalho, e é uma luta que a gente também batalha para que os outros espaços também, à medida do possível, também vão se adaptando aí para a inclusão. No dia que eu estava aí, eu vi uma situação muito bonita, que foi logo no dia seguinte da inauguração, vocês ainda estavam fazendo mais testes, estão sempre testando para ver se está funcionando, né? E aí tinha um cego testando a parte tátil toda do memorial, e eu lembro que ele falou assim: agora eu sou capaz de sentar numa mesa de amigos e conversar de igual para igual sobre uma visita. Isso me deixou assim, muito emocionada, sabe, Carlos? Que às vezes a gente nem tem essa perspectiva, né, de que a pessoa ela fica inviabilizada até de sentar numa roda de amigos e conversar. E ele falou que agora ele conseguiria conversar de igual para igual. Eu fiquei muito tocada assim por essa fala dele, sabe? E além de ser assim um direito, né, uma obrigação institucional, a gente percebe que quando a gente está falando do Chico, a gente não pode deixar ninguém de fora.
né? Verdade. E a gente percebe em outra ocasião, vieram aqui duas meninas surdas, e a gente percebia pelo olhar, na hora que elas saíram, um agradecimento, já estavam divulgando, né, para os colegas, que aqui havia essa acessibilidade, que havia esse cuidado, e a gente fica muito feliz de saber que o memorial está aberto a todos. A gente percebe também que a população de Uberaba está valorizando muito, sentindo pertencente, orgulhosa. Então, vem um parente, o primeiro lugar que eles querem levar é no memorial, de forma que desses 20 e tantos mil, já, vamos colocar aí uns 23 mil já, metade são uberabenses. Então, a gente percebe aí a apropriação do território também, que é muito importante para o Geoparque, para a Unesco, que é esse sentimento de pertencimento, Uhum. né, ele sendo efetivado aqui pelo memorial. E a gente percebe também, né, Isabela, professor, que todas essas maravilhas que nós temos no território, elas precisam ser comunicadas de forma adequada, esteticamente agradáveis, com conforto, Isso. com riqueza de detalhes e conteúdo, mas numa perspectiva de comunicação, de divulgação bem feita, né, para que os visitantes sintam a vontade de voltar e saiam tocados. A gente percebe que cada visitante que passa aqui pelo memorial, a gente, quando vê-lo, quando a gente encontra com eles na saída, a gente percebe no olhar ali uma emoção muito grande. Eu acho que esse é o papel da arte, da cultura, do patrimônio, que é fazer a gente se reconhecer em tudo isso, né? A gente fica muito feliz que a gente tenha tido esse resultado aqui no memorial. Isso. E aí eu vou deixar aqui o link da nossa conversa, né, Carlos? Que foi uma conversa muito bacana, assim, que a gente conseguir entrar mais profundamente no tema do memorial. Queria agradecer muito a participação e a disponibilidade, tanto do professor Luiz Carlos quanto do Carlos Vitor. Queria saber se o professor ainda tem aí alguma fala final, alguma conclusão, e o Carlos, para a gente encerrar essa websérie aqui de 3 episódios sobre o turismo no Geoparque Uberaba. Vamos lá, professor, uma fala de encerramento, por favor. Olha lá, Isabela, é o seguinte, como eu disse anteriormente, o Geoparque é como uma fazenda, sempre fazendo. Nós temos que avançar muito ainda nos roteiros turísticos, no receptivo. E como diz aí o colega, nós temos deficiência de comunicação, né? E o Museu do Memorial, o Memorial, acho que veio colocar isso, que a gente precisa melhorar todos os outros museus que estão em Uberaba, o Museu do Dinossauro precisa de melhora, o Museu do Zebu também precisa de melhora, e eu acho que essa chacoalhada que o Memorial deu um choque, né? Porque vê que foi feito por uma grande empresa de geografia e mostra que, quando a coisa é feita com cuidado, o retorno vem em triplo, em 10 vezes. Apesar do Museu dos Dinossauros ter praticamente 31 anos, passaram mais de 1.600.000 pessoas lá, de mais de 1.000 municípios, ele hoje necessita de uma reforma, porque a última reforma foi feita já há algum tempo. E o Museu do Zebu, que tinha um projeto maravilhoso, feito também lá pela Expomos e pelo arquiteto famoso lá de Belo Horizonte, né, que eu citei na parte da manhã. Ele tinha um projeto, mas não aconteceu. Mas a gente tem esperança que o Museu do Zebu também vai passar por uma remodelação para chegar na importância que o Zebu tem para o agrobusiness do Brasil, né? Que praticamente o país da carne e do leite, né? Principalmente da carne. E carne verde, né? Que o gado aqui come pasto, não come ração, a minoria come ração. Então, eu acho que os roteiros têm que ser feitos. Por enquanto, realmente, a gente tem são 22 sítios histórico-culturais envolvendo de fundição artesanal de sino até Memorial Chico Xavier, casarões e outras coisas super interessantes, museus diversos, né? E a gente tem 31 geossítios envolvendo
geossítios geomorfológicos, com relevos, geossítios paleontológicos, são os mais importantes e mais atrativos, geossítios que contam a história da evolução do planeta através das rochas. Então, é muito legal, mas ainda estamos, eu acho que, muito longe do ideal. No meu ponto de vista, aí, como uma pessoa que estudou, que fez um doutorado, que conhece outros geoparques, no Brasil não tem muito, quer dizer, tirando o Araripe e os outros que estão mais adiantados, o Uberaba, eu acho que foi chancelado em março, nós estamos com 9 meses de chancela. Eu acho que o Uberaba avançou muito, eu acho que o Uberaba, dentro de 5, 10 anos, vai ser um destino turístico de alta competitividade, eu posso dizer, em Minas Gerais, né? Quem sabe no Brasil e, com o passar do tempo, no mundo, né? Porque cada lugar desse, que é icônico no mundo, que é chancelado pela Unesco, é um lugar que merece atenção e tem esse turismo hoje que as pessoas querem sair da mesmice, querem conhecer novos temas, novos lugares, e aqui essa integração da religião com a ciência da paleontologia, com a economia do zebu, forma um produto, né, muito interessante e que venham outros gigantes para a gente aprimorar mais. Quem sabe que, se a gente olhar com carinho, não precisa olhar com muita lupa, não, a gente vai descobrir que aqui a gente vai encontrar outros gigantes, porque é um lugar que eu amo muito, a terra minha, morei em Belo Horizonte muito tempo, morei fora, mas tenho muito orgulho de ter voltado, ter feito esse trabalho lá no museu, já com 33 anos, e deixar essa proposta do projeto que foi chancelada, que é o Geoparque, que eu acho que é um projeto que o uberabense não ainda percebeu as dimensões, né? Mas eu acho que, com o passar do tempo, ele vai entender que isso é muito maior do que as pessoas acham, e isso dá muito orgulho para nós. Eu, que sou uberabense, o Carlos veio de fora, né, Carlos? Mas você aqui também. já é uberabense, já deve ter tido cidadão uberabense, então é um orgulho geral. E obrigado, Isabela, por dar essa oportunidade. Essa comunicação sua, tenho certeza que essa websérie vai mudar a percepção da comunicação do Geoparque, com mais detalhes, com as falas mais específicas. Muito obrigado. Acho que a gente conseguiu trazer as pessoas certas aqui para essa websérie. Eu espero realmente que a gente tenha uma audiência muito bacana para elucidar aí a importância do Geoparque e dos gigantes. E eu queria que o Carlos também tivesse para a gente uma fala de encerramento. Eu acho que fica o convite, primeiro, para a população de Uberaba a valorizar o seu território, a exigir a preservação de tudo isso que a gente mencionou e muitas outras coisas que existem aqui de forma única, quando a população cobra, se sente pertencente, as coisas acontecem, não é? E o convite ao visitante, ao turista também, a vir conhecer e fazer parte, né? Afinal de contas, são patrimônios nacionais, não só aqui da cidade. A memória dos chicos, dinossauros, o zebu e tantas outras coisas são patrimônio nacional. Então, exige aí um esforço de preservação coletiva e é preciso, né, se exigir, porque o turismo, a cultura, elas fomentam não somente a economia, do ponto de vista mais direto aí, mas também a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, a saúde, a percepção, o entendimento, né, a gente fala do capital cultural, né, que é uma capacidade muito importante para o desenvolvimento humano. Então, esses espaços, eles são promotores. Então, fica o convite aí para todos visitarem, conhecerem, mas, sobretudo, também participarem diretamente na preservação desses locais. Obrigada, Carlos. A gente no turismo fala que cidade boa para visitar, primeiro ela tem que ser boa para morar, né? Então, por isso que a participação da população é tão importante e esse pertencimento também a todos os gigantes, ao Geoparque, que agora já não é mais só um projeto, é uma realidade, né, do município. E eu vou deixar aqui na legenda também os contatos do memorial, o Instagram, tudo que a gente tiver de informação, tanto para o morador de Uberaba quanto para o turista.
né, conhecer mais sobre os espaços. E a você que ficou com a gente aqui até o final desse terceiro episódio, eu quero agradecer a sua participação. Espero que você tenha saído desse evento online com mais conhecimento sobre o Geoparque, entendendo como que o Geoparque pode ser e é uma alternativa de desenvolvimento econômico para Uberaba. Te convidar também para assistir às 2 capacitações que já estão disponíveis aqui no canal do Geoparque Uberaba, que é a capacitação em funcionamento do mercado turístico, se você é empreendedor do turismo e quer entender como se negocia, e a outra capacitação sobre desenvolvimento de desenho de experiências turísticas, né? As experiências turísticas, elas já não são mais uma tendência, elas são uma realidade no mundo. Hoje o turista, ele quer não só assistir, mas participar, estar imerso no destino, e a gente também deixou disponível para vocês aqui uma capacitação nesse sentido. E de cá, a gente deixa um agradecimento a todos que passaram por essa websérie, né, a todos os participantes, à Associação Geoparque, ao Sebrae Minas e à Prefeitura de Uberaba, que viabilizaram essa websérie e esse projeto. E a gente segue aí com muito trabalho, desejando muito sucesso e longa vida ao Geoparque Uberaba. Muito obrigada.